ainda está te faltando? Abra sua Bíblia, vamos ficar de pé. Lucas capítulo 18, verso 22. Lucas capítulo 18, verso 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Pode sentar. Então, o tema de hoje: o que ainda está te faltando? Às vezes na nossa vida, a gente acredita que não está faltando nada. Nada que a gente precise melhorar, mas tudo que a gente ainda quer. E a gente fica numa situação acreditando que tudo aquilo que é o desejo do nosso coração, ele precisa ser realizado. E tudo aquilo que a gente acredita que já está bom, muitas vezes não precisa melhorar. E aqui é a história de um jovem rico. Esse jovem rico, ele tinha muito dinheiro e ele prezava por conhecer toda a lei. Ele era aquele jovem que ele dava o dízimo, que ia à igreja, que ele fazia todo o ritual religioso e ele ajudava os pobres naquilo que ele podia fazer de caridade. E ele chega diante de Jesus e fala: tudo eu tenho observado. E é interessante quantas vezes a gente chega para Jesus assim: Jesus, eu tenho feito o dever de casa, eu tenho orado, eu tenho servido na igreja, eu tenho dado dízimo, tudo eu tenho feito. Mas Jesus, ele chega direto no ponto das nossas vidas. Ele olha para aquele jovem e fala: uma coisa está te faltando. E quando Jesus fala uma coisa está te faltando, parece que é algo simples, mas quase sempre é algo que a gente não quer que Jesus mexa. É uma área da nossa vida que a gente não quer que Jesus entre. Parece que é uma área que a gente quer colocar debaixo do tapete e falar: Jesus, não mexe nisso aqui. E esse jovem, Jesus chega direto para ele e fala: olha, uma coisa está te faltando. Vende tudo o que tens. O que Jesus quer falar aqui é que Jesus não tinha dificuldade com dinheiro, que Jesus não tinha dificuldade com a pessoa ser rica ou não. Mas tem a ver com o amor que você tem dado ao dinheiro, o amor que você tem dado a algumas coisas da sua vida e que tem tomado o lugar de Jesus. E aí, ele fala: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Nós queremos seguir Jesus sem dar algo para ele. Nós queremos seguir Jesus sem ser transformados naquilo que é necessário. Mas ele vai direto no ponto desse jovem. O jovem, ele tinha tudo, menos o essencial. Às vezes a gente pega tanta gente que tem um projeto de vida, projetou todo o cenário da sua vida, e lá na frente, ele bota Jesus fora da vida dele.
Tem gente que vem para a igreja pedindo a Deus uma bênção, recebe a bênção e vai embora. Esse jovem, ele não tinha do que reclamar da sua subsistência. Ele não tinha o que questionar daquilo que faltava para ele. Por ser muito rico, ele tinha tudo na terra que ele queria. E ele acreditava que se ele seguisse o ritual, ele estaria no caminho certo. Quantos rituais a gente tem seguido, acreditando que estamos no caminho certo? Quantas coisas nós temos feito, acreditando que é de Deus? Quantas coisas nós temos agido de forma, acreditando que estamos agradando a Deus? E Jesus fala, uma coisa te falta. O que te falta hoje? O que está faltando hoje, em alguma área da sua vida, que Jesus já falou com você? Jesus já falou para você, você tem tudo. Mas uma coisa está te faltando. Você foi bem nessa área, você foi bem na outra área, mas nessa área ainda está faltando. A conta não bate. Está em desequilíbrio. A sua balança está de um jeito e a minha está de outro. O que você espera é uma coisa e o que eu quero para a tua vida é outra. Eu quero que você reflita nessa noite sobre isso. Porque são situações que Deus vai falar direto com você e direto para você. Ou Ele já tem feito isso. Que área? Que área que Jesus tem falado? Isso ainda está te faltando. Quantas pessoas que têm tanto sentem um vazio? O vazio de Deus em suas vidas. Quantas pessoas que têm tanto e não conseguem comprar a saúde? Quantas pessoas que têm tanto e não conseguem comprar o amor? Quantas pessoas que têm tanto e não conseguem comprar a harmonia? Porque estão acreditando que aquilo que galgaram durante toda a sua trajetória vai resolver. E esse jovem ficou triste. Triste porque a expectativa dele, que Jesus ia chegar e ia falar, você é um ótimo religioso. Você é alguém que cumpre bem a lei. Você é alguém que não tem do que se falar. Você vai à igreja. Tem culto domingo, você está. Tem célula, você está. Tem quarta do clamor, você está. Você visita. Você obedece a seus pais. E Jesus está falando, uma coisa eu sei, que você precisa mudar. Jesus é aquele que, ele não dá, muitas das vezes, meia volta. Ele chega direto no ponto em que precisa falar com cada um de nós. E ele fala diretamente para nós. Ele vai chegar e vai falar, Thomas, você precisa melhorar nisso. Vai falar, Valentina, você precisa melhorar nessa área. Cada um de nós precisamos melhorar. E só vamos parar de melhorar quando Deus nos chamar. E ele vai e fala. Só que, quando Jesus confronta cada um de nós temos duas escolhas a fazer. A primeira escolha é obedecer. É o caminho que parece, muitas das vezes, que nos confronta direto e mexe com o nosso ego, mexe com o nosso ser, mexe com a nossa estrutura, mas que nos volta ao caminho mais rápido, nos faz trilhar aquilo que Ele quer para as nossas vidas de forma mais rápida. Mas nós podemos também questionar, nós podemos reclamar,
e dizer para Deus que a gente não aceita aquilo, que a gente acha que está no caminho certo, que a gente acha que está fazendo a coisa certa do nosso jeito. A gente só perde tempo. Porque mais à frente ele vai nos confrontar novamente. E aí, cabe a cada um de nós escolher se a gente quer rodar mais tempo para fazer o propósito de Deus, ou se a gente quer ganhar tempo da nossa vida, sofrer menos e obedecer. Só que a gente tem dificuldades quando é confrontados. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de que o nosso erro apareça. Só que Jesus, ele faz isso tete a tete com cada um de nós. Faz no esconderijo do nosso quarto, quando a gente ora, quando a gente fala com ele. E ele vai falando: pastor, você precisa melhorar nisso. Jaqueline, você precisa melhorar naquilo. E ele vai falando. E aí? Como é que está a sua escuta com Deus? O que você está ouvindo ele falar e você está resistindo? Esse jovem ficou triste. Triste com a realidade. Ele ficou triste com a verdade. Ele ficou triste de ser confrontado em algo que mudaria a história dele. Ele acreditou que a sua vida estava se baseando em tudo aquilo que ele tinha juntado na vida. As suas riquezas. Mas ele vê com tristeza. E Jesus fala: quando você resolver isso, você vem e me segue. Tem coisas às vezes que a gente tem que resolver antes de seguir Jesus. Tem coisas na nossa vida que, se a gente não resolver, a gente empurra com a barriga para frente. E Jesus fala para ele: vai, vende tudo o que tem, e depois você vem e me segue. Não é Jesus que vai até ele. Jesus fala: vai, resolve o seu problema e vem. Quantas vezes a gente fala assim: não, eu não vou não, alguém tem que vir até mim. Jesus, todas as vezes que chegava na vida de alguém, ele falava: largue o que tem e siga-me. Pare de fazer isso e siga-me. 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 A pessoa que tinha que seguir Jesus. E não Jesus seguir a pessoa. Mas hoje, nós queremos que Jesus fique nos seguindo, e aquilo que é nossa responsabilidade de fazer, nós jogamos na conta de Jesus. Nós falamos que a culpa é dele, pela nossa vida está assim, pelas nossas más escolhas, por aquilo que Deus já comunicou conosco, falou conosco, que a gente tinha que mudar, nós não mudamos, optando por não mudar, vieram as consequências. E aí a gente quer jogar a conta em Jesus. A culpa é de Jesus. Deus está assim. A culpa é de Jesus, de fulano está assim. A culpa é de fulano. A gente está transferindo a nossa responsabilidade para o outro. Esses meninos foram hoje fazer a prova. Se eles não estudaram, eles vão botar a culpa em Jesus? Jesus vai falar: bonito, né? Rafael, Thomas, agora é na minha conta. Vocês fizeram a parte de vocês, estudaram para a prova, na hora deu um branco, falou: Deus, eu esqueci, eu estudei, mas agora eu esqueci. Se Deus quiser, ele vai lá e faz você lembrar. Lembrou daquilo ali. Aquilo que você já tinha feito. Agora, se eles sabem que tem a prova, não estudam e fala: Deus, ser comigo.
Deus não gosta de preguiçoso, não. Provérbios diz, falou assim, ó, preguiçoso, vai ter uma formiga. Para você saber que a formiga não é preguiçosa. Você tem que aprender com quem trabalha. Agora, se você colar com gente preguiçosa, você acha que você vai se dar bem? Não vai. A gente tem que colar com gente que nos leva para frente. Com amizades que nos levam para frente. Amizades que nos jogam para trás, vão para o buraco e querem levar alguém junto. Quando eu falo com os jovens, com os adolescentes, falo para eles, olha com quem vocês colam. Quando eles estão namorando, eu falo, olha com quem estão colando. É gente que vai somar a tua vida ou vai subtrair e dividir? Quais são os projetos? Então você tem um projeto, a outra pessoa não tem aquele projeto, vai dar certo? Não vai. Tem que ter o mesmo ideal, tem que saber onde querem chegar, porque aí vencem. Senão depois casa e, pastor, deu ruim. Você não viu antes não, filho? Viu não, filha? Agora você vai botar a culpa em quem? Na hora da escolha, é da pessoa. Na hora do problema, é de Deus. Mas essa tristeza que ele sente é uma tristeza de apego. Às vezes a gente se apega tanto. E ser pai, ser mãe, é algo que faz com que a gente se apegue aos nossos filhos, né? E tem um momento do desmame, né? As mães ficam mais grudadas aos filhos, né? Parece que eles já estão grandes e são bebezinhos ainda. E fica uma dificuldade, às vezes, dos pais saberem que aqueles filhos já estão quase criando a sua própria família. Mas os pais, às vezes, cuidam deles como crianças. Como bebezinhos. E ele está apegado. Então, muitas das vezes, o que nos faz apegar não tem a ver somente com o dinheiro. Tem a ver, muitas das vezes, com as nossas relações. Relações essas que os pais, quando os filhos saem de casa, não conseguem, muitas das vezes, retornar e saber que tudo começou naquele casal. Às vezes, ficam a vida toda vivendo em prol dos filhos e quando os filhos vão embora, não sabem mais viver entre casal. E se apegam. E se apegam tanto que quando esses filhos vão para os seus relacionamentos, esses pais sofrem quando sentem o limite da relação. Quando na nova relação do cônjuge chega e fala, olha, até aqui seus pais podem ir, daqui para lá não. E tem tantos pais que às vezes não entendem isso. E aí tem tantas sogras que ainda falam assim, eu não me dou com o meu genro, eu não me dou com a minha nora. Mas por quê? Porque são pais ainda que querem se intrometer num relacionamento que já não deve mais se intrometer, e sim auxiliar. Mas como não consegue mais dominar e fazer do seu jeito, gera inimizades para esses novos elementos que chegam à família. E às vezes ficam a vida toda assim, vivendo em pé de guerra, sem entender que o limite foi até ali.
Mas uma coisa eu quero falar para terminar aqui, e está no verso 28, que diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Eu quero dizer para você essa noite, não é para você sair da sua casa, não é para você abandonar o seu lar, não é para você abandonar os seus pais, abandonar o seu marido, sua esposa, mas é você dar o primeiro lugar na sua vida a Cristo. Quando você dá o primeiro lugar na sua vida a Cristo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que você ainda não sabe, Ele vai fazer por você. E aquilo que às vezes a gente não entende, na hora certa, Ele vai te mostrar. Quero convidar você a se colocar de pé. O que Deus tem confrontado hoje no seu coração? O que Deus tem falado para você há alguns dias e você tem feito de ouvido surdo? Às vezes você questiona a Deus algo, Deus fala com você, mas fala o que você não quer ouvir, porque Ele está confrontando você para que você melhore. Mas você finge que não é Ele que está falando com você. Eu quero dizer para você que Ele está confrontando você. Ele está mostrando coisas para você que você está duvidando. Mas você está duvidando porque Ele está tocando na ferida. Jesus, Ele só toca na ferida de quem Ele ama. Se Ele está tocando na sua ferida, não é para te matar, é para te transformar, é para você melhorar. Então existem situações na nossa vida que a gente não quer que Jesus toque. Não adianta, Ele vai tocar. Não adianta, Ele vai confrontar, porque Ele quer o melhor para você. Se Ele não quisesse o melhor para você, Ele já teria te abandonado. Se Ele não quisesse o melhor para você, você não estaria nos planos dEle. Todos nós estamos nos planos dEle. Talvez a gente esteja, às vezes, naquele gás, naquela fé, que a gente não pode nem falar um aleluia, e você já fica todo arrepiado, sentindo a presença de Deus. Mas talvez tenha dias que a gente está lá clamando a Deus, e Ele está no silêncio. E aí a gente fala assim: Deus não me ama mais. Deus não quer saber mais de mim. Não. Ele ama. Tudo tem o tempo dele. Tudo tem o tempo pré-determinado por Ele para acontecer. E isso vai acontecer na sua vida. Abaixa a sua cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Que Tu possa, Senhor, fazer aquilo que foi projetado para que acontecesse através dela, na vida de cada um de nós. E que saiamos daqui, Senhor, com o coração, Senhor, aberto ao Teu toque,